Obrigado, Alex. Bom dia a todos. Eu tenho uma auxiliar que vai projetar uma transparência aqui, mas eu preciso esperar ela. Só um minutinho. Então nós vamos aguardar um minutinho antes de chegar para fazer a transparência. Eu vou dizer antes que agradecer a Sandra e a Tia Mili, que as duas me convidaram para estar aqui hoje. E muito obrigado a vocês. Obrigado a Tia Cléia, a Luciana, a diretoria do Grupo Noel toda, que sempre recebe a gente com muito carinho, né? Esses companheiros nossos que a gente revê hoje. Só fazem acho que uns 10 anos que eu não venho aqui na palestra. Então, é um momento assim nostálgico, porque eu vou contar para vocês como é que eu conheci a Tia Cléia. A tia Cléia veio depois. Primeiro a Tia Mili, foi a primeira que eu conheci. Eu tive um problema com mediunidade. Quem não teve? Bom, eu tive um problema de idade lá quando eu tinha 20 aninhos. Meu pai conhecia uma senhorinha na Federação Espírita que recebeu o Noel Rosa. Preciso citar nomes? Dona Marta. Aí ela me colocou lá no grupo de jovens para estudar. Isso em 1970, e não vou nem dizer, mas eu estava naquela época lá, 20 aninhos. E a gente queria ajudar. Eles tinham um grupo chamado Grupo Pastor, que era a Dona Marta, a Soares, Tia Mili, a família da avó Lourdes toda, né? Tinha uma todinha, as meninas, eram meninas. E crianças. Enfim, todo mundo era solteiro, aquela vida dessas crianças. Então a gente ia ajudar. Aí eu cheguei no dia lá que me mandaram, a Dona Marta falou, vai em tal lugar, procura a Tia Mili. Mas quem é a Tia Mili? Ah, vai entrar lá, você vê. Tá bom. Aí entrei no salão, um monte de senhoras trabalhando para lá e para cá, carregando caixa, preparando um bazar. Aquela época os bazares do Noel eram feitos em casas que o pessoal alugava ou cedia, enfim. Não tinha Noel, não tinha nada. Então era nessa casa que estava. Eu entrei e fiquei lá olhando, né? Cadê a tal da Tia Mili, né? E fiquei olhando assim, de repente parei, olhei para a Tia Mili, ela parou o que estava fazendo, olhou para mim, você é o Aerolinho. Eu falei, a senhora é a Tia Mili. Vem cá. E aí ela me deu trabalho naquele dia e até hoje, né, Pedro? Graças a Deus. Isso fazem mais de tantos anos atrás, né? E nesses anos todos que a gente estuda a doutrina espírita, né? A gente teve o privilégio de trabalhar muito tempo do lado da Dona Marta, do Noel Rosa, que gostava de aprontar comigo. O Noel Rosa me mandava aí nos bazar beneficentes, nos almoços beneficentes, mandava beijar todo mundo e dizer que ele que tinha mandado um beijo. Você achava que o Ed não ri, porque ele... você lembra dessa história? Então, era um jantar da Flora Geni, a Flora Geni e o esposo dela faziam Dionísio, obrigado. Faziam uma feijoada beneficente, doavam dinheiro para a Dona Marta comprar roupa para bebês. Então eu fui lá representar o Grupo Pastor naquela época. E fiquei calado, não falei nada desse tal beijo. Não ia beijar ninguém, não conheço ninguém, né? Cheio de artista, olha, eu vou sair beijando. Beijo meus pais, meus irmãos, né, Cláudio? Aí tem uma colega chamada Estherzinha. A Estherzinha. Você não vai beijar todo mundo, não, era? Eu falei, como assim? O Luan mandou, estava lá, eu escutei. Foi numa reunião de sexta-feira que Dona Marta fazia. Naquela época era a casa dela, na sala, e eu frequentava essa reunião, ficava na escada que subia, era um sobrado, enchia de gente, a gente ia subindo a escada, e eu sempre ficava lá na escada, lá em cima. E eu não tinha visto que a Estherzinha estava na reunião. Eu falei, e agora? E agora dá de cara para mim o Ajudo Ribeiro. Conhece? Ajudo Ribeiro. Eu quero ser o primeiro. Olha, eu saí beijando todo mundo, dizendo que o Noel tinha mandado um beijo. E tinha que fazer aquilo espontaneamente, né? Você não dá um beijo a alguém sem ter carinho em alguma coisa. Fiquei bravo com o Noel uns 15 dias, mais ou menos, depois passou, né? Porque a gente vai entendendo que são situações que a gente passa na vida para aprender alguma coisa. Então, alguns casos que eu vou mostrar para vocês foram situações da vida que a gente quer contar para vocês. Pensamento, oração e vibrações, oração, prece, tudo é sinônimo, tá? Em português tem duas palavras, mas tanto oração, tanto prece, as duas querem dizer a mesma coisa.
Por que eu fiz essa palestra? Eu queria contextualizar uns 5 minutinhos por que eu escolhi esse tema. Então, o que está acontecendo hoje no mundo de maneira geral? Então, vamos lá. Hoje as pessoas vivem mais. As pessoas vivem mais, com certeza. Estão vivendo mais. Com isso, várias coisas estão acontecendo. O que eu vou fazer com essa parte da minha vida nova? Como é que a sociedade vai trabalhar com as pessoas que estão vivendo mais? E todas as outras questões que nós estamos tendo que responder. Então as pessoas estão vivendo mais, sim, coisa que não acontecia há 50 anos atrás. As pessoas estão trabalhando em grupo, por incrível que pareça. Elas estão se juntando, formando grupos, formando equipes, para ganhar dinheiro às vezes. E estão se formando também para construir casas, para quem não tem, para construir, digamos assim, lares, para beneficiar pessoas também. Antigamente a gente achava que só os grupos espíritas, adventistas, os grupos religiosos é que faziam isso. Hoje em dia as pessoas estão fazendo isso, empresas estão incentivando seus funcionários a ser voluntários para fazer alguma coisa de bom em benefício de alguém. Está acontecendo coisas boas. A nossa engenharia tem feito edifícios, tem construído pontes, tem feito coisas assim impressionantes. Então, a conquista que a gente tem na ciência, na tecnologia, é impressionante. Inclusive, nós agora podemos ver com telescópios que existe Sol e outros planetas, como a Terra e o Sistema Solar. Isso não era possível antigamente. Hoje não é possível ver. Então, além dessas conquistas todas, nas nossas casas, nós temos celulares, temos computadores. Hoje a minha filha está gravando essa palestra aqui para o meu irmão que está viajando, Moraci. Ele falou que se não gravasse eu ia apanhar. Como ele é grandão, eu preciso evitar problemas familiares, estou gravando. Esse computador que está sendo usado para gravar é um celular. Esse celular tem a mesma capacidade de computador que o da NASA tinha quando calculou em 69 o homem para a Lua. Os cálculos todos da trajetória da nave foram feitos em computadores. O celular que vocês têm na mão hoje tem poder de computação, memória maior do que aqueles. Dá para acreditar? Isso foi 69. Então nós temos isso. Agora, não conseguimos resolver o problema de moradia. Tem pessoas que não conseguem morar num lugar digno. Então a sociedade não conseguiu dar resposta para isso ainda. E também há pessoas que estão sendo afastadas de seus lares, fugindo, e nós não conseguimos também dar resposta para eles. Então nós estamos vivendo numa sociedade em que nós temos avanços muito grandes e, por outro lado, carências muito grandes. Nós estamos vivendo esses dois momentos hoje no mundo atual. Aí nós vamos ver o seguinte: a Terra, gente, ela sofreu uma evolução. O planeta, a crosta, as montanhas, o Himalaia foi há milhões de anos atrás, e assim por diante. E ela está com uma relativa estabilidade já. Então nós estamos com o planeta com uma certa estabilidade. O homem também evoluiu como o corpo físico dele evoluiu. Ali ele está dizendo, mas não veio dos macacos. A gente sabe que houve uma linhagem que não é diretamente ligada aos macacos, mas para onde hoje o Homo sapiens evoluiu. Muito bem, mas nós vamos procurar ali no Evangelho. Veja bem, o Evangelho foi escrito em 1864, gente, quase 200 anos atrás. No capítulo 13 ele diz o seguinte: este mundo, a Terra, esteve material e moralmente, as duas coisas, num estado inferior ao que hoje se acha. Então, hoje nós estamos num estado superior. Ok? E se alcançará sob esse duplo aspecto grau mais elevado, duplo aspecto, material e moral. Então isso foi dito lá atrás pelos benfeitores Allan Kardec. Ele, quem? O mundo, ha chegado a um dos seus períodos de transformação. O mundo teve vários períodos de transformação. A ciência está descobrindo. A ciência está descobrindo que houve extinções periódicas no planeta, que o planeta sofreu mudanças periódicas. A própria ciência está descobrindo isso. Então aqui é o que nós estamos ouvindo os espíritos dizer.
em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Esse foi um alerta feito lá atrás, dizendo que estamos vivendo um momento de transição. Em 1800, gente, alguém lendo essa frase ia entender esse mundo que nós estamos vivendo hoje? Não ia achar isso aqui, parece ficção científica, tá certo? Vamos trazer mais um trecho aqui, agora, de Obras Póstumas, que também é de janeiro. Lá, um dos espíritos avisa Kardec: a terra, dissemo-lo, não será transformada por um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. Sabe essa história de que o mundo vai acabar? Que o mundo vai acabar? Isso não existe. Isso foi dito em 1890, gente. As mudanças que o planeta vai sofrer é da civilização. Não é de cataclismo, não é de terremotos, não é de acabar com todo mundo vai acabar embaixo. Não é. Não é esse tipo de problema que a gente vai enfrentar. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança na ordem. Olha ali. Em cada criança que nasça, na família Nayara nasceu 3 esse ano, hein? 2. 2. Em cada criança que nasça, em lugar de um espírito atrasado e propenso ao mal, encarnará um espírito mais adiantado. A troca de espíritos que reencarnam na Terra é que provocará mudança no planeta. Há um grupo de espíritos propenso ao mal e há um grupo de espíritos propenso ao bem atualmente vivendo na Terra. Estamos tudo misturado aqui. Eu espero que a gente seja daqueles assim, propensos ao bem. Então, a gente faz umas coisinhas erradas de vez em quando, mas depois a gente se desculpa, vai seguindo. Mas quando aqui ele fala espíritos propensos ao mal, é exatamente isso que o nome quer dizer. Há determinados graus de evolução espiritual que não mais serão permitidos encarnar nesta terra. Então, esse aviso, gente, está dizendo para nós que é muito menos que uma mudança de mundo, de forma, é uma mudança de nova geração de espíritos. Alguém duvida que está nascendo espíritos completamente fora de órbita? Alguém? Vocês viram e mexem, estão vendo notícias de crianças que estão dando certos testemunhos, não é verdade? Crianças que estão falando coisas com 5 anos de idade que não é possível que elas saibam aquilo. Isso está acontecendo no mundo todo. A gente vê filmes na internet, um menininho chinês que toca piano, que parece Mozart, e uma menina lá dizendo para a mãe que é preciso amar. Ô mãe, tem que amar, a gente veio aqui para amar. Ah é, filha? É. Falando com 5 anos, falando para a mãe. Então, isso está acontecendo, ok? É nesse contexto que o planeta... E eu queria lembrar mais alguma coisa, só para a gente fixar. Ontem era da matéria. O que nós tínhamos? A ignorância, a opressão e instintos predominantes. Não significa que não tinha amor aqui. Aqui sempre teve amor. Nós nunca estivemos abandonados. Sempre tivemos espíritos que vieram nos ensinar, missionários que nos vieram em missão, nos ensinar a ser melhores. Sempre. Isso aqui, quando a gente fala ontem era da matéria, não é no sentido pejorativo, gente. A gente não pode dizer que uma criança que não aprendeu a ler, porque ela não aprende a ler ainda, porque ela é inferior. Não, ela precisa aprender a ler. Então, nós naquela época, 100 mil anos atrás, nós estávamos muito mais preocupados em comer do que vir assistir uma palestra no domingo no Grupo Noel. Entende o que eu digo? Hoje, nós já temos um discernimento que é capaz de fazer a gente decidir por certas coisas que nos faz mais bem à alma, sem deixar de esquecer do corpo. Então, nós estamos passando por essa transição. Então, o futuro que a gente está enxergando agora, é um futuro que vai fazer o conhecimento tanto humano como espiritual integrados. A ciência, a religião vão estar integradas. A fraternidade será tanto do ponto de vista material quanto espiritual profundamente reconhecida. E essa provocará uma renovação.
Renovação na sociedade, no sistema econômico, no sistema financeiro, vai ser um negócio muito diferente. Essa frase vocês já ouviram também, está na Gênesis. E o que está falando Kardec novamente? Uma mudança tão radical como a que se está elaborando, olha, a mudança é radical. A mudança é radical. Então significa que esses contrastes todos que estamos enxergando é porque a mudança é radical. Ela não é uma mudançazinha diferente. Não é só uma coisinha que vai acontecer. Vai ser uma mudança profunda de costumes e de cultura. Não pode realizar-se sem comoções. Há inevitavelmente luta de ideias. Não estamos vendo isso no mundo? Países que estão se separando porque não concordam com a ideia dos outros. Presta atenção, se o problema que nós estamos enfrentando hoje não é um problema no mundo das ideias, no mundo do que eu acho, o que você acha, conceitos que um fica defendendo e os outros não defendem. Nós estamos brigando muito nesse campo, é onde está o conflito da humanidade hoje. Desse conflito, forçosamente, veja bem, se originarão passageiras perturbações. Então, pessoal, isso são passageiras perturbações. Não é uma coisa que vai durar para sempre. Nós estamos vivendo esse momento, isso é passageiro. Isso não continua assim o tempo todo. Até que o terreno se ache aplanado e estabelecido. E é da luta que surgirão os cataclismos previstos, e não as catástrofes da geografia. Então, as catástrofes que nós vamos assistir, gente, é da sociedade, é do ser humano. Não é da geografia, não é de vulcões, não é de terremoto. É de comportamento, de mudanças da sociedade que nós vamos ver. E aí, olha, em janeiro de 1868, ele fala assim, hoje, 1868, ele dizia, são as entranhas do planeta, não são as entranhas do planeta que se agitam, são da humanidade, nossos costumes, nossa renovação. Por que que em 1945 o comandante Amão iniciou a Escola de Aprendizes do Evangelho, cujo foco era a reforma íntima, gente? Por que que o comandante começou a fazer vibrações na Federação Espírita? Por que que todas as casas espíritas fazem as vibrações, tem a caixinha de orações? Bom, então agora, só fechando com Joana de Ângeles, porque Joana de Ângeles é o benfeitor do Divaldo Franco. Em 1990 ela escreveu uma coisa que é o que nós sentimos. Nós estamos num sufoco. Então ela diz assim, esta hora de transição, encerra-se um ciclo, outro se abre. Inevitavelmente, decadência de alguns valores arrasta instituições e indivíduos na direção do caos. Por quê? Há certas instituições que vão deixar de existir. Há certas formas de viver que vão desaparecer. Quem estiver agarrado a elas vai sofrer muito. O significado, o sentido da vida se apresentam como busca desenfreada de recursos para a segurança, volta aí, querido, para a segurança e para seu próprio prazer. Então, a gente vê isso acontecendo no mundo. As pessoas estão inseguras, querem guardar coisas para si porque elas estão esperando o pior. E não é assim que vai acontecer. Então, o senso de dignidade se confunde. Então, hoje as pessoas estão confusas realmente. A gente precisa pensar várias vezes no que está acontecendo, precisa refletir à luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita, às vezes para tomar uma decisão, ou para decidir sobre um problema que é colocado à nossa frente. Porque isso está ameaçando o débil equilíbrio do indivíduo. Todos nós somos afetados por isso. E somos afetados, como que somos afetados, Eros? Pelas notícias? Não. Vamos em frente. Agora nós vamos começar a falar sobre pensamento. Gente, pensar é uma atividade que vocês fazem automaticamente, né? Todos estão pensando aqui. Os espíritos estão pensando também. Entre nós existe uma troca de pensamentos. E a gente não se dá conta disso às vezes. Então, só vou dar uma lembradinha, antes da gente falar das orações e vibrações, como que o pensamento se manifesta. Isso está lá no livro dos Espíritos. Os Espíritos se comunicam entre si por causa do fluido universal. O fluido universal é colocado
como alguma coisa que existe entre espírito e matéria, ele ainda é matéria, ele não é espírito, ele preenche todo o universo. Em alguns trechos é chamado de hausto divino. André Luiz também fala do fluido universal. Esse fluido universal estabelece entre os espíritos constante comunicação. Da mesma forma que eu estou falando e as ondas de pressão no ar se propagam até você porque tem o ar, o pensamento que eu estou emitindo agora chega até você pelo fluido universal. Se uma pessoa pensando na Espanha, chega o pensamento dela até aqui. Uma pessoa pensando no Japão, chega o pensamento dela até aqui. Ele está falando aqui, é uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos. Liga todos os mundos, todas as humanidades. Então, quando nós pensarmos em Jesus, não importa onde estejamos, Ele ouve a todos nós. Quando nós pensamos na Dona Marta, não importa onde ela está, ela ouve a todos nós. Então pensa direitinho, vai perturbar a avó lá. Tome cuidado. Quando eu penso no Chico Xavier, também ele nos ouve. Então vamos pensar direitinho nas coisas. Quando eu penso no meu tio que desencarnou, ele também ouve. Quando eu penso no meu pai e minha mãe, eles também me ouvem. E quando eles pensam em você, você ouve? Ouve. Às vezes dá uma sensação, uma tristeza, dá uma lembrança. Ah, lembrei do tio hoje, não sei porquê. Vou ligar para ele. Quando está encarnado, não dá para ligar. Ou às vezes você sonha. A comunicação entre nós é constante. Se nós formos falar só desse tema, né, Edmundo, a gente precisaria de uma aula para falar do pensamento. Então a gente vai avançar um pouquinho para a gente ir para o nosso tema. E eu queria fazer essa comparação com vocês. Uma câmara de TV, dessas que a gente tem por aí, nas emissoras de TV, uma torre de transmissão de TV e um receptor de TV, que me traz imagem, som, de tudo que está sendo gravado à distância. Tudo isso, pessoal, nós temos na nossa cabeça. A nossa cabeça, ela é tanto um transmissor, como um receptor de imagem, de pensamentos, de tudo o que acontece. Ok? Tem um caso, né? Muito bem. Eu aprendi que isso é verdade aos 20 aninhos, mais ou menos. Eu estava no Evangelho na casa de Dona Marta. Eu vinha do trabalho, estava cansado. Vocês já vieram no Evangelho cansados? Vocês ficam na primeira fila ou na última? Na última, né? Porque ali você dá aquela cochiladinha, né? Ouve o Evangelho e volta bem. E naquele dia estava lotada a casa da Dona Marta. A sala estava lotada, então tinha que subir a escada lá, que ia lá para o segundo andar, primeiro andar, e eu fui subindo, que ia chegando gente, eu sei que eu estava quase lá em cima já, né? Ah, não deu outra, encostei, fiquei pensando na vida, na morte do Bezerra, como dizia minha mãe. E você estava prestando atenção no Evangelho? Não, eu estava ouvindo alguém falar do Evangelho, mas eu estava lá, cansado, lá, relaxado, pensando nos meus problemas. Esse que foi questão. Eu estava pensando nos meus problemas. Muito bem. Daqui a pouco eu escuto assim: Hércules, faça um comentário. Eu fingi que não tinha ouvido. Hércules, eu sei que você ouviu, faça um comentário. Eu já fiquei roxo, vermelho, azul, né? Porque a casa estava cheia, né? E de vez em quando pediam para eu fazer um comentário, mas fazia tempo que não tinham pedido, né? Aí, o que eu fiz? Eu falei: olha, Dona Marta, eu estava pensando em outras coisas, desculpa, eu estava longe daqui. Faça favor de vir para dentro da sala e ajudar a gente no Evangelho, tá? Então se prepara que daqui a pouco você vai falar. Na frente de todo mundo, assim, maior sabão, na paróquia, na frente de todo mundo, assim. Todo mundo queria saber quem era o Hércules. Então, gente, pensamento é escutado, sim. E numa reunião espírita, ele é amplificado também. Então, se vocês estiverem numa reunião espírita, pensem em coisas legais, bonitinhas, para dar uma disfarçada. Então, isso aconteceu comigo, e em outros casos também eu vou contar também.
Sobre pensamento, oração e vibrações, eu fui buscar no Evangelho, segundo o Espiritismo, que é de 1864. Ele fala lá de 5 itens que eu vou comentar com vocês. Primeiro é que nós vamos falar sobre a qualidade da prece. E esse trecho está lá no Evangelho de Mateus, Jesus falando para os discípulos, né, para os apóstolos, que eu acho lindo. Quando orardes, gente, não se assemelhe ao hipócrita que afetadamente, ou seja, de maneira afetada, artificial, representando, né, ora de pé na sinagoga e nos cantos da rua para serem vistos pelos homens. Então, primeira coisa que ele fala assim: a oração é um ato interno nosso, não é um ato para os outros verem, não é um ato para a gente se manifestar e sair do YouTube rezando. A oração é um ato interno, ok? Primeira coisa que a gente tira daí, vamos lá. Quando quiser orar, então é o seguinte: entra para o vosso quarto, olha lá, fecha a porta e ora a vosso Pai em segredo. Você já está no quarto, está com a porta fechada e ainda ora em segredo, tá? Fica quieto, não precisa falar, você pensa. Olha só o conselho que é dado aí, como isso é um ato de introspecção. Vosso Pai que vê o que se passa em segredo, olha só, esse aqui é o truque. Porque vosso Pai que vê em segredo nos dará a recompensa? Porque nós estamos todos conectados por o fluido universal. Por isso que o Pai que está nos vê em segredo. Entenderam? Kardec veio explicar isso depois, os Espíritos veio nos explicar isso mais tarde. Jesus falou de uma maneira que na época o pessoal podia entender dessa forma. Mas hoje, com a nossa mente mais científica, a gente entende que existe um agente chamado fluido universal para onde isso ocorre. Agora, não cuideis de pedir muito, hein? Como fazem os pagãos. Pagãos eram aqueles que não adotavam, não eram necessariamente pessoas más, né? Só não comunhavam da mesma ideologia. Os quais imaginam pela multiplicidade das palavras que serão atendidas. Então existia aquele conceito que quanto mais eu falar, mais eu pedir, mais eu serei ouvido. Tem outro caso. Olha só o que aconteceu comigo. Eu tinha, quando o Maruí desencarnou, era 75, 20 aninhos também. Esse 20 aninhos foi terrível para mim. Quando meu irmão desencarnou, era o irmão do meio. Nós somos em 5, o irmão do meio desencarnou, foi num acidente, nós fomos descobrir isso no dia seguinte, foi uma comoção. Era o irmão que eu, por exemplo, só brigava. Ele só punha calma em tudo. Então, o único que apaziguava as coisas foi o que desencarnou, entendeu? Então, o pessoal estava chateado. Minha mãe e meu pai estavam chateados. Eles são espíritas, mas sempre. Isso sentia-se bastante, sente bastante. Eu era o mais velho, estava encarregado de buscar minha avó Teresa e dizer para ela o que aconteceu. Muito bem. Eu falei, e agora? Lá fui eu. Nosso Divino Mestre Salvador, que está de aparente, Nosso Divino Mestre Salvador, que está dizendo, e fui lá pegar um carro para ir buscar minha avó. Vó, vem pegar a senhora. Não, o que aconteceu? Não, nada, vó, nada. Nosso Divino Mestre Salvador, que está dizendo, vó, entra aqui. O que aconteceu? Não, vó, daqui a pouco eu falo. Nossa, Divino Mestre Salvador, e fui. De casa até a casa da vovó, voltei, recitando a prece das fraternidades. Essa aqui está aqui. Não, essa é a Urna da Aprendiz. Ela está em algum lugar por aí. Chego em casa, aquele clima, minha avó tremendo, não sei o que. Nossa, Mestre Salvador, nossa, Mestre Salvador. Assim, eu estava desse jeito naquele dia. Aí, toco o telefone, meu pai atende. Aerolinho, é para você. Porque meu pai era Aerolos, eu era Aerolinho, só até hoje, né? É o Aerolinho. Vou pegar o telefone. Quem está no telefone é a Adriana, uma amiga do grupo que Dona Marta tinha na federação, do qual a gente participava, um grupo para estudar mediunidade. Aparecia um monte de jovem maluquinho, a Dona Marta juntava esses maluquinhos e ensinava lá doutrina espírita, porque o grupo de jovens não era só num dia, esse grupo não podia ir, então era quinta-feira que a gente tinha essa reunião com a Dona Marta. E essa Adriana, coitada, é uma menina linda, ela via espírito, que nem está vendo a gente aqui, né? Então você imagina uma menina de 20 anos vendo espírito, sem orientação doutrinária, a confusão que ela se metia às vezes, coitada. Então ela ligou para mim, oi Adriana,
Está tudo bem com você? Eu falei, mais ou menos, não quis dizer o que estava acontecendo, né? Por quê? Me aconteceu uma coisa estranha, Eros, e não sei, acho que eu estou doida. O que foi? Eu falei. E apareceu um espírito aqui na minha frente, falou assim, liga para o Eros e fala para ele que nós ouvimos a oração da primeira vez. Isso é verdade. Eu fiquei vermelho, roxo, azul no telefone. Eu falei, aí eu contei para ela, meu irmão tinha desencarnado e eu estava fazendo essas fraternidades o dia inteiro. Ela riu e falou, então pode parar. Eu já escutaram. Então, está aí no Evangelho. Depois eu fui estudar e ver que não precisa ficar fazendo 4, 5 vezes a prece para pedir alguma coisa. É uma e já está bem, o pessoal já escuta lá no plano espiritual. A eficácia da prece agora. Como é que funciona isso? Precisa, veja bem, para eu falar, a garganta precisa estar boa, né? Estou chupando uma balinha que meu filho me deu, tal, para melhorar a garganta, tomar uma aguinha e tal. O pensamento para a oração, para atingir, ele também precisa estar com uma determinada situação. Se a gente não consegue controlar o nosso pensamento, se ele nos controla, a gente não consegue ter uma oração eficaz. Tá claro? Então, seja o que for, seja o que for que pensais na prece, crede que obtereis e concedido vos será o que pedis. Bom, primeira coisa então, é uma condição nossa. Não vale aquela prece assim, não, eu vou pedir, mas sei lá, né? Será que vai rolar? Já não rola. Já não rola porque já saiu de você, já meio capenga. Não vai rolar. Então vamos ver o que mais que os apóstolos falam. Na carta de João, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Então veja bem, Deus, as leis divinas que a gente estuda na doutrina espírita, lei do progresso, lei do trabalho, tudo isso emana de Deus. Se os nossos pedidos todos estiverem de acordo com isso, Ele vai ser atendido. Isso não está escrito aí, mas eu lembrei agora. Teve um dia no Evangelho de sexta-feira que pediram para o Noel Rosa resolver um problema no cartório. Escreveram assim, prezado Noel, estou com um problema no cartório, quero ver se você pode resolver. Aí Dona Marta pegou aquilo, né? O Noel falou assim, querida, eu não sou corretor de imóveis, eu fui sambista e estou me regenerando no Evangelho. Sugiro que você procure um outro lugar, que aqui na casa espírita não vai dar para resolver esse tipo de problema. Mas isso aconteceu. A pessoa achou que aqui ela poderia pedir para desembaraçar um terreno lá no cartório. Entende o problema com os nossos pedidos? Aquele que se aproxima de Deus. Eu peguei essa foto de Maria e coloquei aqui do lado. Se aparecesse uma manifestação luminosa aqui agora, que todos pudessem enxergar, vocês iam pedir alguma coisa para Maria? Ou será que a emoção é tanta que vocês iam ficar de lágrimas nos olhos? Quando a gente se aproxima de Deus, gente, as coisas mais relevantes da vida que aparecem para nós. Não aquelas pequenas coisinhas que a gente resolve durante o dia. Então é isso que precisamos prestar atenção quando a gente ora. E finalmente, João dizia assim, se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, olha só. Essa história de espiritismo é legal, mas sei lá, né? E assim, né? Meu pai perguntava sempre para o Maruí, né? Maruí, você acredita em vida após a morte? Eu acho que sim, pai. Isso foi 15 dias antes dele morrer, né? Então, a gente precisa ter a nossa crença, o nosso pensamento estruturado para determinadas situações acontecerem. O que a gente aprende com a doutrina espírita, nas escolas, etc. A estruturar a nossa mente, a ficarmos melhores e mais antenados, a nos conectarmos melhores com os benfeitores espirituais, para resolver os nossos problemas. Eles nos ajudam a resolver os nossos problemas. E nós precisamos estar sintonizados nessa mesma questão deles. Então é o que ele fala. As minhas palavras estiverem em vós, e se vós estiverdes em mim. Pedi tudo e vos será feito. Tem um caso. Esse caso é do
É do Divaldo, né? É do Chico do Divaldo. Eu gosto de assistir no YouTube as palestras do Divaldo Pereira Franco. Ele está com 90 anos agora. Ele é muito engraçado. Ele conta os casos e diz que lá quando ele tinha 60, quando ele era jovem, mais jovem, ele diz que ele ainda é jovem. Ele disse que ele estava com um problema, teve um problema sério de saúde, e ele estava se sentindo muito mal aquele dia. E ele via a Joana, a benfeitora, passando assim, e ele lá sofrendo, sentindo aquelas dores, e ela passava assim, e ela passava aqui e falou: mas será que ela não está me vendo? Eu estou sofrendo aqui? Ela não vai me dar um passe? E ele ficava lá e ela via, até que ele contou. Aí no mês eu falei: Joana, você está vendo que eu estou aqui sofrendo? Sim, estou. E você não vai fazer nada? Você não pediu? Eu achei que estava tudo bem. Você quer alguma coisa, então? Aí, a gente precisa pedir. Não é assim. Essa do Chico é engraçada também. Diz que ele foi para Nova York na década de 70, 60, 80, acho, fazer umas palestras lá, e o primeiro livro psicografado em inglês está lançado lá. E ele foi com um companheiro que pagou lá, pagou as diárias do lugarzinho que ele estava, o hotelzinho que ele estava, e falou: Chico, eu vou para um seminário no Japão e volto para te pegar. E esqueceu o Chico lá. Estava acabando as diárias, o Chico desesperado lá. As diárias eram uma refeição por dia. O Chico é mineiro, então quem contou essa história foi o Geraldinho Lemos, que tem bastante palestra no YouTube. Ele falava assim: gente, já imaginou um mineiro com uma refeição por dia? Era o Chico, coitado, naquela época lá. E não tinha como falar, não tinha dinheiro para pagar telefone, e tal, na situação. Então estava chegando no último dia, o cara chamou: olha, Mr. Francisco, o Chico entendia um pouquinho o inglês, tinha que falar bem devagarinho, ele entendia. Falou: hoje é o último dia. Ele disse que o Chico saiu assim pela rua, não, foi andando na praça lá que estava para a igreja de São Patrício, de São Patrick, que eles falam, o coração aflito. E disse que naquele dia ele falou: Jesus, eu não quero ser mendigo em Nova York, mas se for da tua vontade, que seja feito. Ele falou: eu não quero ser mendigo em Nova York, me ajuda, mas se for da sua vontade, que assim seja. Isso aqui não deu 2 minutos, para um carro chique, sai uma mulher lá de dentro falando rápido, ele não entende nada. Aí depois que ela começa a falar mais devagar, ela explica que ela é devota de São Patrício. E ela pediu 3 graças para São Patrício e nunca recebeu essas graças. E diz que naquele dia ela recebeu as 3 graças. Então ela disse que ia para a igreja, o primeiro mendigo que ela visse, ela ia dar. Ele falou: sou eu, mendigo. O Geraldinho conta essa história, você mora de aconteceu com o Chico, coitado. Aí ela foi lá, pagou mais 6 meses, de 3 refeições, tudo. E o Chico, né, ele pegou um pouco dessa diária, converteu em telefone, falou com o dono lá do hotel e ligou para o Brasil. E falou da situação: olha, fulano esqueceu, eu aqui. Manda alguém me buscar. E aí os amigos aqui do Brasil mandaram a passagem e ele voltou para o Brasil. Mas o Chico também teve que pedir. O Chico Divaldo. Então tem gente que não vou pedir, os espíritos sabem que eu preciso. Não, é assim. Tem que ter uma sintonia e você precisa ter essa atitude. Essa atitude que faz a conexão, se estiveres em mim e minhas palavras estiverem em vós. É isso que precisa acontecer, conexão. Bom, mais um sobre a ação da prece, do Evangelho segundo o Espiritismo, que também tem um caso aqui, né? Não tem? Tem um lá na frente, tá? Ele diz o seguinte: está no pensamento o poder da prece. Ó, eu recebi uma prece, essa prece, você leia essa prece, que essa prece é poderosa. Espera um pouquinho. O poder da prece está no pensamento, não está na palavra. Entende o que quer dizer só essa frase? Está no pensamento. E por nada depende nem das palavras, nem do lugar. Aí eu vou rezar aqui, porque aqui fica o quadro da Senhora Maria, então aqui tem uma... Não tem lugar para orar, não tem palavras
não depende nem do momento em que seja. Tem que rezar 6 horas, ficar 6 horas aqui também. Não é bem assim. Pode-se, portanto, orar em toda parte, a qualquer hora, sós em comum. Posso rezar no metrô? Pode. Pode. Mas vai ter espírito em volta que vai perceber? Vai. Se você não tomar cuidado, não vigiar seus pensamentos. Então nós precisamos ter disciplina mental, mas em tese, orar é qualquer lugar, ok? E não precisa ter uma oração específica. Tem aquela oração do São Benedito, né? O Senhor está aqui, São Amigo, faça a sua vontade. Ele levitava, né? Quando rezava. O pessoal do monastério lá onde ele era cozinheiro, ficava assustado. Falei, que prece que você fez? Falei, Jesus está aqui. Era essa prece que ele fazia. Então, presta atenção nisso que é importante. Agora, a prece em comum, aqui nós vamos começar a falar das vibrações. A prece em comum tem ação mais poderosa, veja, quando todos que oram se associam de coração ao mesmo pensamento. Então nós vamos fazer uma prece aqui agora, todos nós vamos fazer o Pai Nosso em voz alta, só que eu estou fazendo o Pai Nosso pensando no meu calo, a Yara está fazendo o Pai Nosso pensando na neta dela, a Agnes está pensando não sei o que, e aí todos nós estamos orando, mas os corações não estão juntos. Então, o efeito da oração em conjunto, das vibrações, é quando os corações estão todos juntos. Então, quando vocês estão nas vibrações, nas sextas-feiras, né, que tem nos sábados, aquela pessoa, terças, né, quando o pessoal está fazendo a vibração, quarta-feira acho que também tem agora, quando o pessoal está conduzindo a vibração, ele tem a responsabilidade de fazer todos os corações estarem juntos, para poder ter efeito. Se não, olha aqui embaixo, 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, tá certo? Não é porque estamos rezando junto que... Então, quando nós estamos falando de vibrações, mais uma vez, não é a forma, é a parte interior que nos consola, que nos fortalece. Então, se você está em casa, fazendo o seu evangelho no lar, sozinho, você está fazendo a sua oração, ela tem um valor. Se você mais alguém, também tem mais valor, desde que vocês dois se unam no coração. Se um estiver orando com São Paulo e outro com Corinthians, não dá. Tem caso aqui, não? Eu fui buscar lá em André Luiz, que foi um livro escrito 1 ano antes de eu nascer. Olha só que fala... esse aqui é o Alexandre, Ana. Quem fala? É o Clarencio. O ministro Clarencio está falando, então, sobre a prece. E aqui... como é que Deus nos atende à prece? O André Luiz descreve como as preces são atendidas. Olha só, o ministro Clarencio lá do nosso lar dizia: em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem as criaturas. Então veja bem, ao atender as preces são feitos por espíritos que têm a capacidade de atender em nome de Deus. Mas Deus não vem lá pessoalmente. Ele tem um emissário, um espírito superior que entende o seu pensamento e que atende à prece. Vou fazer um paralelo. Por exemplo, o doutor Bezerra de Menezes tem um grupo de médicos, de espíritos que junto com ele atende as criaturas que estão em aflição. Essas criaturas comungam tanto o pensamento com ele, que é como se o doutor Bezerra de Menezes estivesse ali atendendo. Apesar de não estar, o espírito comunga com o doutor Bezerra, um pensamento tão intensamente, que você sente o doutor Bezerra ali na hora. Você sente a presença do doutor Bezerra, é um representante dele. Então, dessa forma, a Clarencio está explicando que nós somos atendidos. Você está querendo dizer então que eu rezo para Deus e tem um Zezé aí qualquer me atender? Não é um Zezé qualquer. É um representante da divindade, é um big shot, é um benfeitor espiritual alto plano. E pode não ser, pode ser o André Luiz, pode ser o ministro Clarencio, pode ser alguém que foi destacado para vir ajudar na prece. Entende o que o André Luiz está dizendo? Todas as preces são atendidas e quem nos atende, atende em nome de Deus.
Isso é importante. Vamos lá. Uma coisa que ele fala é que qualquer prece é uma ação, exige sempre uma reação. Conforme a natureza da prece, ele para na região que foi emitida, ou eleva-se mais ou menos. Da mesma forma que eu estou falando com vocês nesse tom, e posso mudar o tom da voz, ficar mais grave, mais aguda, ela pode ir mais longe e pode ir menos longe. No nosso pensamento, conforme a frequência, a intenção com que eu projeto ele, no fluido universal, ele pode ficar aqui em volta dessa casa, ele pode ir para o plano espiritual onde está nosso lar, ou ele pode ir para os planos crísticos. Depende da intenção com que esse pensamento foi arrojado. É isso que o ministro está falando. Okay? Tem um caso contado aqui muito interessante, que a moça perdeu a mãezinha, e a mãezinha estava numa situação no plano espiritual que não podia ajudar a filha. Era uma moça boa, mas não podia ajudar a filha, não tinha condições. Quando ela rezava, ela pedia para a mãe ajudá-la. E a mãe não conseguia, estava aflita, não conseguia. O que acontecia com essa oração? Ela refratava, ia parar em nosso lar. E a equipe de nosso lar atendia essa mãe. Olha que interessante. Então toda prece é uma ação que exige uma reação de volta. Por isso que toda prece é ouvida. A forma como essa oração é feita é que vai ser, a resposta vai depender de como ela foi feita. Muito bem. Acho que, finalizando esse trecho, tem mais uma linha? Isso. Desejos banais têm realização próxima na esfera em que surgem. Impulsos de expressão algo mais nobres são parados pelas almas que se enobrecem. Então, os dois tipos de graduação. Aqui tem um caso da tia Bili, né? A tia Bili, no começo do Grupo Noel, a gente contava os dinheirinhos para comprar lanche para gestantes. Lembra dessa época, tia Bili? E aí eu soube que teve um dia que não tinha dinheiro, tia Cléia. Não tinha dinheiro, nem sei quem era o tesoureiro naquela época, senhor. Eu sei que não tinha nada no caixa e precisava comprar lanche para gestantes. E aí o que a tia Bili fez? Dona Marta, né? Dona Marta, não tem lanche para gestante, o que a gente faz? A Marta olhou assim, não é? Vamos rezar. E aí vocês rezaram, tia. Rezaram para que o lanche arranjasse um jeito de dar lanche para as moças, as gestantes que estavam lá. Não sei quanto tempo deu, mas apareceu uma pessoa com uma doação em nome de uma senhora que deu dinheiro para a tia Bili comprar o lanche. Não vamos fazer prece, porque não vai vir dinheiro na tua casa para você pagar a conta de luz. Essa você tem que trabalhar. Mas a tia Bili, naquele momento de aflição, né, não tinha como fazer. O plano espiritual interviu, eles pediram e o plano espiritual resolveu ajudar. Podia não ajudar? Podia não ajudar. E uma lição ia sair daí. Um planejamento melhor, né, Claudinha? Sabemos. Mas naquele dia, por algum motivo, aconteceu. Então, nesse caso, a senhora lembra, tia Bili? Bom, aí eu fiquei de conta. Deu 15 minutos já, André? Então, tá. Então vamos para frente. Eu tenho uma pessoa aí. O quarto item é das preces inteligíveis. Se eu não entender o que significa as palavras, serei um bárbaro. Se eu oro em uma língua que não entendo, meu coração ora, mas a inteligência não colhe frutos. Isso é aquela mania das pessoas. Vamos fazer o Pai Nosso em latim? Pater noster, que és in cielo. Olha como era o Zé. Olha, ele fala em latim, né? Mas a prece mesmo, ninguém acompanha. Então, quando a gente for fazer uma oração, a importância de estar com as pessoas é fazer elas sentirem. Isso acontecia naquela época porque Paulo pregava para países de línguas diferentes. Eles tinham que rezar na língua diferente. E se vocês olham lá no Atos dos Apóstolos, eles não falavam a língua, mas as pessoas entendiam na língua delas. Havia um fenômeno ali de tradução do que o apóstolo falava. Então essas coisas acontecem porque eu tenho que entender, eu tenho que absorver com a inteligência e com o coração. E no último tópico, acho, as pessoas falam,
Pode ir mais à frente. Isso. Pode ir mais um. Aí. Ela diz o seguinte: rezar para os sofredores, para os espíritos desencarnados, ajuda. 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 Eles vão melhorar? Não. Eles vão sentir a vibração de amor que você está enviando. Eles vão sentir um carinho que você está oferecendo da vibração. Eles vão se sentir fortalecidos. Tipo assim, alguém está acreditando em mim, então me dá coragem para eu vencer a dificuldade. Então, às vezes as pessoas acham que não vale a pena orar para os desencarnados, porque eles já estão lá e já estão bem. Não, não é bem assim não. Podem fazer bastante vibrações de alegria para a Dona Marta, podem fazer para o Noel Rosa que está encarnado. Eu espero até que umas vibrações dessa vá para ele, dá para agradecer tudo que ele fez pela gente. Então, quando vocês estiverem orando para as pessoas que estão em sofrimento, elas são beneficiadas. Porém, cada um na sua medida. Cada um na sua medida. E isso vale para nós também. Então, sem o esforço da pessoa, ela não vence a dificuldade. Mas ela sabendo que tem gente torcendo por ela, aquilo ajuda. Quando ela sente a vibração sustentando, ela vai em frente. Bom, agora eu fiz uma seleção sobre a prece de intercessão. Pode até o fim, Aninha. Nesse caso, só para vocês entenderem que nos mensageiros fala das preces de intercessão, que é aquela oração pelos que sofrem, oração pelos terceiros, que é feito na casa, feito na casa espírita, em outras casas também são feitas, né? Então isso é importante, porque no capítulo 25 ele diz assim: na prece tem a produção de elementos de força, eles chegam da providência, eles vêm de Deus em quantidade iguais, mas cada um recebe conforme a sua necessidade. Então, chega da providência em quantidades iguais. Aqui nessa casa, no final, na vibração, chegará as vibrações para todos nós. Cada um vai absorver aquilo conforme a sua capacidade de absorver. É isso que ele quer dizer. Não há prece sem resposta. De novo, olha eles falando. Não há prece sem resposta. E a oração é filha do amor. Ela não é apenas uma súplica. Então veja só que interessante. A oração é filha do amor. É comunhão entre o Criador e a criatura. É aquilo que a gente está falando de você se conectar com o Criador. Uma coisa interna que você faz. Aquela conexão interior com o Criador. Essa conexão é o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Isso foi dito pelo Aniceto ao André Luiz. É o influxo magnético mais poderoso que conhecemos. Essa união do Criador com a criatura. Então ninguém se sinta desamparado. Todos nós temos um bote salva-vida dentro de nós chamado oração. Vamos orar e fazer uma conexão com o Criador e as nossas energias serão restabelecidas. A gente tem que observar que isso acontece. Eu tenho que falar da prece do lar. Pode ir até o fim, Aninha? Você sabe que a prece traça fronteiras vibratórias. Eu vi isso acontecer aqui no Grupo Noel, gente. Era uma reunião de sexta-feira. Entrou um bêbado. A porta ficava aberta. Entrou bêbado. Eu falei, meu Deus do céu, hoje a reunião vai ter visita lá. No meio da reunião. E aí eu já me preparei para sair, para segurar o irmão, né? Que ia fazer confusão na reunião de sexta-feira. Não precisei. Ele não conseguia passar da porta de vidro. Ele entrava assim na porta de vidro, tomava um safanão e voltava para trás. Aí ele fazia assim. Aí ele fazia assim e conseguia. Ele não passou da porta de vidro. E eu falei, tem alguém segurando ele, né? Fui do outro lado assim, eu estava na secretaria. Fui do outro lado, não tinha ninguém. Eu falei, isso é bruxaria. Não, isso é vibração, gente. Ele não entrou. A casa ora, os benfeitores não deixaram aquele momento de entrar. Mas teve uma sexta-feira que ele entrou. Ele entrou, ficou pedindo água purificada, tomou água purificada e saiu. E no final o Noel falou, hoje ele podia ser atendido, por isso ele entrou. Aquele dia ele não podia ser atendido, então ele não entrou. Na sua casa, quando você faz vibrações, quando você ora, você traça essas fronteiras.
Ele conta o caso de uma senhora, uma dona de casa, que ela rezava. O marido não tinha tempo. O homem nunca tem tempo para rezar. O homem não reza. As mulheres é que são mais espiritualizadas, né? Então, tá cheio de homem bravo comigo, mas eu estou brincando, hein, pessoal? Isso é brincadeira. Aí, ela que rezava. E por causa dessa oração dela, o marido, quando chegava em casa, se sentia-se tranquilo. As preocupações desapareciam, porque a casa traçava uma fronteira vibratória. Quando meu irmão desencarnou, a minha mãe falava com as vizinhas, sentavam num sofá que tinha, e minha mãe ficava lá consolando as vizinhas, fazia uma oração, fazia uma prece, durante vários meses. Até que uma vizinha sentou numa cadeira e falou: nossa, que delícia essa cadeira, Ieda. Que gostosa aqui a sua cadeira. Ela não percebeu, mas de tanto minha mãe e as vizinhas rezarem, aquele canto da sala ficou com uma vibração muito gostosa. Essas coisas acontecem, gente. Na nossa casa, a oração tem um efeito protetor. Ok? Vibrações, vamos lá. A primeira vez que o André Luiz viu as vibrações, ele viu as vibrações. Olha o que ele fala: abundante chuva de flor azul se derramou sobre nós. Ele viu flor azul descendo, como se fossem miosotes. Esses miosotes batiam nas pessoas e as pessoas absorviam. Era isso que ele viu. Alguns médiuns videntes, durante as vibrações na casa, também vão enxergar isso aqui nas casas espíritas. As minúsculas corolas faziam de leve só tocar. Experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energia ao contato das pétalas fluídicas que balsamizavam o coração. Naquele momento das vibrações, as pessoas sentiam-se muito bem. O bem-estar era físico. Eu espero que vocês todos saiam assim hoje daqui, no final, quando a gente fizer as orações. Ele diz assim: a primeira prece coletiva em nosso lar opera em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia-me a alma. Gente, esse é o valor das vibrações. Para dizer para vocês como isso é importante, tem 2 livros para recomendar para vocês. Esse primeiro de cima, História das Fraternidades, a tia Bili me fez a gentileza de me dar de presente. Ele é uma revisão que o Gitânio e Miyashiro da Aliança Espírita fez, num livro que a dona Marta havia publicado, esse aqui de baixo, Estudo e Confraternização. Os 2 vão falar das vibrações, gente. A primeira tarefa do aprendiz do Evangelho era participar das vibrações. Isso é uma tarefa. É como você ter que pôr as cadeiras aqui. Aliás, muito obrigado a quem botou as cadeiras aqui hoje no lugar, limpou os banheiros, viu, gente? Muito obrigado aí pelos voluntários que arrumaram aqui a casa, hein? Precisamos agradecer aos voluntários. Então, as vibrações, pessoal, é coisa séria, não é brincadeira. Os benfeitores espirituais vêm naquele horário para coletar vibrações e levar para todos os cantos do mundo. A casa espírita é beneficiada e outros locais do mundo também são. Então, com isso eu quero fechar e dizer: o mundo está passando por transformações? Está. Mas nós temos, através do pensamento, da oração, do trabalho de vibrações, condições de minimizar o sofrimento das criaturas e o nosso mesmo. Vamos nos sintonizar com o plano espiritual maior, vamos nos sintonizar com os benfeitores que estão procurando nos ajudar para absorvermos esses elementos de força para nosso fortalecimento, para a gente tocar a nossa vida. Ninguém está desamparado. No final, eu selecionei, pode pôr a primeira. O André Luiz, ele tem um trecho lindo que ele fala assim, ele olhando a pessoa rezando, ele olhou uma pessoa rezando e dizia assim: a mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar, aberta de infinito. Ele viu uma pessoa rezando e ele percebeu que a mente daquela pessoa parecia uma flor das estrelas, aberta para o infinito. Olha que lindo, gente. Cada um de vocês é uma flor estelar aberta ao infinito quando reza. Olha que lindo. Esse é o André Luiz. Aí o Dr. Bezerra tem uma outra visão também muito bonita.
Orar é abrir a alma a Deus. Isso, tá certo? Esvaziando-a das paixões e das fixações negativas. Por isso, quando a gente ora, nós fazemos uma reforma íntima. Ninguém reza com raiva. A gente precisa se esvaziar dessas coisas negativas para orar. Quando a gente se esvazia das coisas negativas para orar, a gente já fica melhor. É esse o exercício da oração que ele nos lembra aqui. Preencha esse espaço com plenitude e consigamos alcançar a meta da oração, a paz interior. Então, olha só o que Bezerra nos lembra. A meta da oração é obter esta paz. Olha só que interessante, esse equilíbrio. E finalmente eu peguei de Joana, ela também tem uma visão bem interessante. A oração mais eficiente é a que se faz através da ação do bem ao próximo. Espera aí, não estou entendendo. Você está falando de pensamento, vibração, agora está falando de ação ao bem ao próximo? Quando você está em plena ação de bem ao próximo, uma atividade assistencial, uma tarefa qualquer, ajudando as pessoas, onde está o seu pensamento? Naquilo que você está fazendo, não é isso? E ela diz que essa é a oração mais eficiente. Quando você associa ao pensar, o agir. Então, eu quis trazer para vocês nada de novo. Falamos de André Luiz, falamos de Kardec, trouxemos as mensagens dos benfeitores, apenas para sugerir para vocês, para alinhar para vocês a importância da oração, a importância do pensamento, a importância das vibrações na nossa vida e na casa espírita. Então, era isso. Vocês me desculpem se eu deixei alguma coisa na dúvida. Posso esclarecer alguma dúvida? Alguém ficou com alguma coisa? Quer perguntar algo? Ok. Então, muito obrigado a todos e a todas.